Carta de Paulo a Filemon, não tem capítulo, né? Nós sabemos, são apenas 25 versículos. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo de número 7. Carta de Paulo a Filemon, do versículo 4 ao versículo de número 7. Eu vou ler e os irmãos acompanharão, que nos diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e com todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Nós podemos ver que o cristianismo, ele não é apenas um sistema de doutrinas, é sobretudo também relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Esta carta aqui, pela qual nós estamos meditando às quartas-feiras, ela é um manual de relacionamento. Ela trata de amor, ela trata de perdão, ela trata de restituição e ela trata de reconciliação. E embora esta carta tenha sido escrita há quase 20 séculos, os seus ensinos continuam vivos, atuais e absolutamente oportunos para a vida de todos nós que somos cristãos. Como os irmãos, creio que os irmãos já deram a lida na carta, Paulo estava preso em Roma quando o escravo Onésimo, depois de furtar ao seu senhor, isto está aí no versículo 18, ele fugiu para Roma. E Roma, antigamente, era conhecida como o esgoto comum de toda a miséria e vício do mundo antigo. Paulo estava preso em Roma quando escreveu esta carta, e lá, Onésimo, depois de furtar ao seu senhor, fugiu para Roma. Creio que o propósito de Onésimo era esconder-se no meio da multidão dos romanos. Mas em vez de ficar incógnito na capital do Império Romano, pela providência de Deus, Onésimo foi parar exatamente na prisão onde estava o veterano apóstolo Paulo. E entre algemas ali, mesmo encarcerado, Paulo o levou a Cristo. Está aí no versículo de número 10, né? Meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Que coisa maravilhosa, amados irmãos. O apóstolo Paulo não perdia a oportunidade de falar do Evangelho, mesmo estando aprisionado. Gerou discípulos para o Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ver, meus amados irmãos, aqui no versículo 4, Paulo, após a saudação inicial, o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3, pelo qual nós meditamos um pouco a semana passada,
Paulo dirige-se a Filemon dizendo o seguinte: dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Segundo o apóstolo Paulo aqui, nesta carta, ele diz que todas as vezes que estava orando, lembrava de Filemon e agradecia a Deus pela vida de Filemon, porque Filemon era como um troféu no apostolado da vida do apóstolo Paulo, assim como também era Onésimo. Filemon era um filho que trazia alegria ao seu pai espiritual. Por isso que Paulo vem com essas palavras: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. E nós podemos ver aqui na carta, amados irmãos, as informações que Paulo tinha de Filemon, recebida por intermédio de Epáfras e Onésimo ali na prisão, eram as melhores possíveis. Por isso que Paulo também, no versículo 5 ao versículo 7, ele chega a dizer assim: olha, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. E no versículo 7 ele fala outra coisa maravilhosa acerca de Filemon: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Por quê? Porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Ou seja, amados irmãos, as palavras-chave destes versos aqui é o amor que Filemon tinha, tanto para com Deus, como também para com os seus irmãos. Filemon era uma pessoa amorosa. Eis a razão que nós, amados irmãos, nesta noite, no estudo bíblico, nós veremos Filemon como uma pessoa amorosa, e faremos várias aplicações para as nossas vidas, se verdadeiramente nós, como cristãos, nós somos verdadeiramente pessoas amorosas, que as palavras, os elogios, as virtudes pelas quais Paulo via na vida de Filemon se aplica também em nossas vidas. Portanto, nós veremos nesta noite como se expressava o amor na vida de Filemon. Em primeiro lugar, Filemon nutria amor e fé pelo Senhor Jesus Cristo. Filemon tinha uma verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo. Ele era fiel ao seu Senhor. Se você ler toda a carta aqui de Filemon, ele era um homem íntegro espiritualmente, mesmo sendo uma pessoa, um irmão de condição financeira alta, cheio de fé. Naquela época, para possuir escravos, tinha que ter uma certa condição financeira, e Filemon era este homem, mas era um homem que possuía uma fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Ele era fiel ao Senhor Jesus Cristo.
um homem íntegro espiritualmente e cheio de fé. Paulo sabia que Filemão também era um homem verdadeiramente convertido ao Senhor Jesus Cristo. Nas palavras aqui, amados irmãos, do apóstolo Paulo, vai nos mostrar que na vida de Filemão, a fé no Senhor que ele possuía se expressava no amor que ele demonstrava para com os seus irmãos. E se nós olharmos, amados irmãos, nas várias cartas que Paulo escreve às demais igrejas, ele sempre ora intercedendo pelas igrejas, pelos irmãos da igreja, que tenham esta mesma capacidade de amar, ter uma fé verdadeira no Senhor e também de amar os irmãos verdadeiramente, como o Senhor nos amou. Por exemplo, quando ele escreve lá em Efésios capítulo 1, versículo 15, para a igreja de Éfeso, ele diz: por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor, e o amor que vocês têm para com todos os santos. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 15. Quando ele escreve também lá em Colossenses capítulo 3 e capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4, ele vai orar também, agradecendo a Deus. Ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Essa, amados irmãos, era uma verdade que Paulo escrevia, ensinava, estimulava os irmãos, os cristãos, a terem este verdadeiro amor para com todos os santos. Por isso nós podemos ver na Bíblia, amados irmãos, o grande ensinamento da Bíblia é que a fé que nós temos em Deus e o amor, eles andam juntos. Pois a verdadeira fé se opera pelo amor. Você não pode dizer que ama alguém se não possui a verdadeira fé. E se você possui a verdadeira fé, você deve expressá-la como? Com amor. Era isso que Paulo via na vida do seu filho na fé, Filemão. E quando nós lemos aqui, amados irmãos, o versículo 4 e o versículo 5, não é? Quando Paulo diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor e todos os santos. Em primeiro lugar, Paulo vai destacar o relacionamento de Filemão com Deus e com os seus irmãos. Paulo agradece a Deus em oração pelo relacionamento de Filemão com Jesus Cristo e também com os seus irmãos. Filemão tem fé em Jesus e também tem amor pelos irmãos. O relacionamento dele é vertical para com Deus, mas também ele é o quê? Horizontal para com os seus irmãos. Ou seja, o relacionamento vertical e horizontal que ele tinha, verticalmente para com Deus e horizontal com os seus irmãos, era perfeito. E Paulo vem destacar aqui essas virtudes na vida de Filemão. Aqui, meus amados irmãos, quero fazer uma aplicação para as nossas vidas. Qual foi a última vez
que eu ou você agradecemos a Deus pela vida de uma pessoa e dissemos estas palavras aqui que Paulo falou a respeito de Filemon? Será que nós oramos, amados irmãos, agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos? Será que nós damos graças mesmo pelos irmãos da nossa igreja? Ou nós somos cristãos apáticos, frios, calculistas e tantas outras coisas que possam surgir nas nossas vidas? Paulo vem mostrar aqui, embora Filemon seja um homem, né, de condição financeira alta, ele possuía a fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Ele amava verdadeiramente seus irmãos. Ele destaca aqui, Paulo, o relacionamento de Filemon com Deus e com seus irmãos estava correto. Porque eu quero fazer essa aplicação para nossas vidas, amados irmãos. Às vezes nós só falamos para os irmãos quais são os pontos negativos que vemos na vida dos nossos irmãos. Nós não oramos agradecendo pela vida dos irmãos. Apontamos apenas para os erros, para os pontos negativos. Não vemos as virtudes na vida de um irmão, por mais simples, por mais conhecimento que ele possua. Nós devemos fazer esta oração que Paulo fez: agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, porque defeitos, falhas, todos nós temos, mas nós somos tendenciosos de olharmos apenas os pontos negativos pelos quais nós vemos na vida dos nossos irmãos. Devemos, amados irmãos, ser generosos também no encorajamento. Será que nós estamos encorajando os nossos irmãos a desenvolverem suas funções na igreja, aos dons pelos quais nós vemos que os nossos irmãos são vocacionados para certas áreas da igreja, e muitas vezes nós não trazemos ou não falamos, não levamos uma palavra de encorajamento para os nossos irmãos? Devemos, amados irmãos, exercer essa função, demonstrar que a nossa fé é verdadeira, verticalmente para com Deus. Devemos amar a Deus, devemos amar os nossos irmãos também, estimularmos, encorajarmos, falarmos bem deles também, não apenas os pontos negativos. Aquilo que nós achamos que é negativo, ajude o seu irmão, ajude a sua irmã a desenvolver a função pela qual Deus o capacitou. Mas também no versículo 6, Paulo diz: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Aqui no versículo 6, Paulo vai destacar também que a fé que Filemon tinha era demonstrado pelas obras. Filemon, ele não possuía uma fé estagnada. A fé que Filemon possuía era uma fé verdadeira, era uma fé operante, era a fé que atuava pelo amor. E muitas vezes nós queremos mostrar ou demonstrar nossa fé apenas pela pregação do Evangelho ou através do nível de conhecimento que nós temos das Escrituras. Mas não, amados irmãos. Também devemos alimentar os famintos, vestir os nus, confortar os aflitos,
libertar os oprimidos. E Filemon, naquele momento pelo qual Paulo escreve essa carta, Filemon deveria demonstrar sua fé, perdoando aquele escravo fugitivo, e ainda por cima, além dele ser um fugitivo, ele havia furtado algo do seu senhor, Filemon. Mas Paulo sabia e tinha certeza que Filemon era um homem que amava Jesus Cristo, que amava os irmãos, e Paulo tinha plena certeza que Filemon iria exercitar a sua fé e demonstraria através das suas obras. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aprendamos aqui. Nós devemos ter um verdadeiro relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração, mas também devemos demonstrar isso na prática, que amamos a Deus através do amor que temos para com todos os irmãos. Esta é a segunda verdade que eu quero destacar nesta noite. Primeiro, nós vimos, ele nutria amor e fé pelo Senhor Jesus Cristo. Filemon era uma pessoa amorosa. Ele possuía o verdadeiro amor derramado em seu coração. Mas também, em segundo lugar, ele amava todos os seus irmãos, indistintamente. Filemon amava ao Senhor, como nós vimos, e a Bíblia nos ensina: quem ama a Deus, ele também ama os seus irmãos. Porque se eu digo que amo a Deus e não amo aos meus irmãos, eu estou mentindo. Esta também era uma ênfase que os demais apóstolos também deixaram escrito na Bíblia Sagrada. Quando nós lemos, amados irmãos, lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18, é uma palavra profunda, e temos que fazer uma reflexão em nossas vidas, se estamos exercitando verdadeiramente o nosso amor que dizemos que temos para com Deus e para com os irmãos. Se você quiser abrir, abra aí, 1 de João, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18. 1 de João, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18, que diz assim: nisto conhecemos o amor. Olha que coisa profunda, amados irmãos, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos o quê? Dar a nossa vida pelos irmãos. Que profundidade, amados irmãos, esse versículo. É João que está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo: nisto conhecemos o amor. Nós conhecemos o amor mesmo? Que Cristo deu a sua vida por nós. Até aí nós sabemos, mas e devemos dar a nossa vida pelos o quem? Os irmãos. Será que conhecemos mesmo o amor de Deus? E ele continua: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aqui, amados irmãos, nos coloca lá no cantinho da parede. Olha o que é que João diz: filhinhos, não amemos apenas de quê? De palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade, como está escrito na palavra de Deus. De fato e de verdade, porque a palavra de Deus é verdadeira.
Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso é profundo, meus amados irmãos. O texto aqui não precisa de muito intérprete. Ele próprio, por si mesmo, ele está falando. É uma linguagem clara. Ou seja, Paulo escrevendo a Filemon, sabia que Filemon agiria com este amor. Filemon, com certeza, ouviria o velho apóstolo Paulo e perdoaria aquilo que Onésimo furtou e levou da sua casa. Mas quando chegamos também no versículo 7, Filemon também reanima o coração dos seus irmãos. Veja o que é que diz o versículo 7. Lá de Filemon: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Olha só, amados irmãos, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. O termo aqui no original, amados irmãos, reanimar, significa descanso para aquele que se acha oprimido e sobrecarregado interiormente. Era isso que Filemon fazia. Por isso que trazia alegria e conforto para a vida do apóstolo Paulo. Porque Filemon, seu filho na fé, estava agindo de conformidade com a palavra de Deus. Ele levava descanso, tinha palavras para reanimar aquele irmão que estava o quê? Oprimido, sobrecarregado interiormente. Porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. E Paulo diz: irmão, eu tive grande alegria ao saber disso, e isso me conforta no teu amor. Mostrando que Filemon demonstrava a verdadeira fé que tinha no Senhor Jesus Cristo, praticando o verdadeiro amor para com todos os santos. Reanimando o coração dos santos. Meus amados irmãos, nos tempos de dificuldades ou de necessidades, Filemon era alguém que dava descanso aos fatigados. E o que é que nós podemos aprender aqui, amados irmãos? Neste versículo 7, Paulo vai enaltecer os efeitos do amor de Filemon na vida das pessoas. Filemon não tinha apenas o amor de Cristo para ele, mas Paulo vai mostrar os efeitos do amor que Filemon possuía e era visto na vida das pessoas. E podemos ver, amados irmãos, que Paulo não era daquele tipo de cristão ou de crente que acha que é perigoso fazer elogios sinceros a irmãos sinceros, a irmãos que trazem conforto para nossas almas. Tem pessoas que acham um absurdo quando nós falamos para um irmão, para uma irmã, dizer o seguinte:
que elas são uma bênção de Deus no meio da igreja e nas nossas vidas. Devemos falar, amados irmãos, para os nossos irmãos, para as nossas irmãs: irmãos, irmãs, vocês são uma bênção de Deus. Todos nós somos uma bênção de Deus, para glorificarmos um só Senhor. Às vezes nós achamos que é até perigoso fazer isso, quando nós podemos falar para as pessoas, para os irmãos, dizer: meu irmão, minha irmã, eu tenho sido abençoado pela vida do irmão ou da irmã, porque a irmã tem trazido palavras que muitas vezes eu estava lá necessitando, eu estava precisando ouvir. Meu irmão, eu me sinto abençoado, você é uma bênção de Deus, porque Deus me enviou até você, até a minha pessoa, melhor dizendo, para trazer essas palavras de conforto. Eu estava esperando essas palavras, eu precisava ouvir essas palavras. Às vezes, amados irmãos, temos que falar isso para os irmãos, para as nossas irmãs. Será que muitas vezes nós chegamos para um irmão, para uma irmã e dizer: meu irmão, minha irmã, eu estou sabendo da vida do irmão ou da irmã. O irmão tem sido uma bênção, a irmã tem sido uma bênção, tem consolado muitas pessoas através do ministério que Deus concedeu ao irmão ou à irmã. Paulo fazia isso. Paulo estava dizendo que Filemon era uma bênção na vida das pessoas lá na igreja. Muitas pessoas estavam sendo abençoadas por intermédio de Filemon. Muitos estavam sendo consolados por intermédio de Filemon. E por que nós não podemos também, amados irmãos, chegar para um irmão, para uma irmã e dizer: meu irmão, tu é uma bênção na igreja, tu tem consolado os corações dos santos, tu tem reanimado os irmãos, tu tem encorajado os irmãos. Por isso que Paulo se alegrava com Filemon, porque a igreja que estava na casa de Filemon, como nós vimos anteriormente, a casa de Filemon era um refrigério para os irmãos que iam cultuar a Deus lá na casa de Filemon. Filemon era uma bênção de Deus. Ele confortava, ele consolava, ele reanimava o coração dos cristãos. Aí eu pergunto, amados irmãos, vamos fazer uma aplicação para as nossas vidas? As nossas vidas, nós como cristãos, nós temos sido refrigério para as pessoas que vivem ao nosso redor? Nós temos reanimado, nós temos consolado, trazendo refrigério para as almas das pessoas que se encontram ao nosso redor, que Deus coloca para convivermos com elas? Quando as pessoas oram por nós, elas oram com alegria ou com lágrimas nos olhos? Paulo aqui, quando orava, ele não derramava lágrima por Filemon, não. Ele se alegrava. Ao contrário lá dos crentes de Corinto, Paulo disse, mesmo com lágrima, oravam por eles, porque eles eram como crianças em Cristo. Há momentos, amados irmãos, que devemos derramar lágrimas pelos nossos irmãos, por não estarem agindo de conformidade com o Evangelho. Mas Paulo aqui, para com Filemon, Paulo não derramava lágrimas.
Paulo tinha alegria de dar graças a Jesus Cristo pela vida de Filemon, porque Filemon, verdadeiramente, ele era uma bênção na vida dos seus irmãos. O verdadeiro amor, amados irmãos, abençoa as pessoas. Era isto que Paulo via na vida dos irmãos que estavam convivendo ali com Filemon. Portanto, amados irmãos, há uma verdade bíblica que o apóstolo Paulo, ao escrever essas verdades acerca de Filemon, que nós podemos aplicar para as nossas vidas. Paulo também, ele se via como o menor de todos os santos. Quando nós lemos aí no versículo 1 e no versículo 9, Paulo no versículo 1, ele se apresenta como prisioneiro de Cristo. No versículo 9, ele se apresenta como o velho. Ou seja, quando Paulo vai interceder a Filemon pelo escravo Onésimo, Paulo se coloca no mesmo nível de Onésimo. Em vez de usar a autoridade apostólica, ele apresenta-se como um prisioneiro de Cristo, da mesma forma como Onésimo estava lá na prisão por causa de Cristo. Paulo se apresenta não como um apóstolo, mas como um prisioneiro de Cristo. E certamente Filemon aprendeu isto, vendo que na vida do seu pai espiritual essas virtudes. Por isso que Paulo se alegrava com Filemon. Por isso que Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele chega a dizer o quê? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Certamente Filemon via as virtudes de Cristo na vida do apóstolo Paulo, porque Paulo era verdadeiramente um imitador de Cristo. Mas também no versículo 8 e no versículo 9, veja o que é que diz. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, olha que coisa maravilhosa, amados irmãos. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia o quê? Solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Primeiro nós vemos a humildade. Paulo se colocava igual a todos os seus irmãos. E aqui Paulo pede com favor aquilo que ele poderia ordenar como direito que ele tinha de ser, que ele era um apóstolo. Paulo não usa da autoridade apostólica para impor a vontade a Filemon. Mas ele faz o quê? Uma solicitação em nome do amor que estava lá no coração de Filemon. Se Paulo não tivesse ganhado o coração de Filemon, Onésimo poderia ter tido uma recepção totalmente contrária ao que o apóstolo Paulo vai ordenar que ele receba. Onésimo como que estivesse recebendo o quê? A ele próprio. Mas Paulo prefere
ordenar, ou melhor, apelar em nome do amor do que ordenar. Ele podia fazer isso. Eu ordeno, Filemon, que você faça isso. Ele disse: eu me sinto, eu tenho autoridade para fazer isso, Filemon, mas em nome de um amor, eu solicito a você que receba Onésimo agora como um irmão caríssimo, porque ele foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. E às vezes, amados irmãos, vamos ser sinceros, muitas vezes nós fechamos as portas para muitas pessoas, em vez de abri-las. Quando assumimos uma posição de autoridade, ao invés de termos o quê? Uma postura de humildade. Temos que ter cuidado. Muitas vezes podemos fechar as portas em vez de abri-las para as pessoas se chegarem a Cristo. Quando assumimos uma posição autoritária, abusiva, porque eu estou exercendo este cargo, tem que ser do jeito que eu quero, eu ordeno que seja assim. Não, você solicite em nome do amor de Cristo, seja paciente, saiba ser um líder, saiba liderar, tenha paciência, não abuse da autoridade que não é sua, pois a autoridade que Deus nos dá como cristão pertence a Cristo, porque tudo foi nos dado. Nós não temos nada. Se estamos exercendo alguma posição de autoridade no meio da igreja, essa autoridade que foi dada a mim não é minha, é de Cristo. Então devemos exercê-la como Cristo exerceu no meio dos irmãos. Devemos ter uma postura de humildade, nos colocarmos no mesmo pé de igualdade. Somos todos irmãos. Desenvolva suas funções com humildade. E Filemon exercia essa posição que foi dada por Deus a ele com humildade. O apóstolo Paulo também. Então, amados irmãos, eu quero finalizar dizendo o seguinte: aprendemos, amados irmãos, aqui nesse texto que nós lemos, que precisamos nutrir a nossa fé e o nosso amor pelo Senhor Jesus Cristo. Aprendemos também que a verdadeira fé está unida ao verdadeiro amor. Aprendemos também que devemos ser crentes amorosos, que o amor deve ser o quê? Evidenciado em nossas vidas, junto com a fé que dizemos que temos no Criador dos céus e da terra. Precisamos ser crentes amorosos, desenvolvermos nossas funções com humildade, não de forma abusiva. E finalizo dizendo o seguinte: o amor e a fé, elas andam juntas. São marcas essenciais na vida de um cristão. Se nós falamos que somos cristãos, se a fé verdadeira mesmo que dizemos que temos em Deus não caminha junto com o amor cristão, essa não é a fé verdadeira. Filemon se destacava em seu testemunho pela sua fé e o seu amor. Por isso que Paulo dá sempre graças a Deus e ora para que Filemon possa continuar
mostrando a sua fé e crescendo na expressão do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, amados irmãos, possa ser, ao acontecer esta realidade nas nossas vidas. Assim como Paulo sempre dava graças a Deus, orava para que Filemon pudesse continuar mostrando a sua fé e crescendo cada vez mais na expressão do amor que ele havia recebido por intermédio da pessoa de Cristo. Que nós, amados irmãos, coloquemos nossa vida diante do altar de Deus. Que possamos estar mostrando a nossa fé nesse Deus maravilhoso, mas que também venhamos expressar em nossas vidas que essa fé que nós falamos, anunciamos, ela é verdadeira, expressando um amor cristão verdadeiro. Que Deus nos ajude a sermos um cristão amoroso, ou uma pessoa amorosa, como foi Filemon. Que Deus nos ajude e que Deus continue nos abençoando, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.